A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como está o andamento do caso envolvendo as suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação? O líder da oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Randolfo Rodrigues, anunciou ter alcançado 28 assinaturas, uma a mais do que o necessário, em apoio à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a denúncia de corrupção no Ministério da Educação. Randolph considera que, além do número de assinaturas regimentalmente necessárias, as denúncias da Polícia Federal de que 2 pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, operavam como intermediários na liberação de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para prefeituras e com a anuência do ex-ministro Milton Ribeiro, são suficientes para definir o fato determinado que justifica a instalação da CPI. Ainda que isso dependa de uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a revelação de um áudio em que Milton Ribeiro diz para sua filha ter sido alertado pelo presidente da República de que poderia ser objeto de buscas fez aumentar ainda mais a pressão pela abertura dos procedimentos legislativos de investigação de corrupção no governo. A questão envolve a qualidade da democracia, pois na experiência brasileira, a conduta irregular de líderes, partidos e burocratas com a corrupção compromete a percepção das vantagens da democracia em comparação com as suas alternativas. E ao fazer crer que ela é um componente normal, tanto do regime democrático como do autoritário, desqualifica a capacidade do primeiro para controlar o abuso do poder. Seus efeitos impactam tanto a legitimidade quanto a qualidade da democracia, porque comprometem o princípio de que nesse regime ninguém está acima da lei e contribuem para o esvaziamento dos mecanismos de responsabilização de governos. Professor, e como o senhor analisa o impacto do tema corrupção na política brasileira ao longo do tempo? Um dos problemas mais severos e complexos confrontados pelas democracias, a corrupção há muito tem grande impacto sobre a vida política brasileira. Ela envolve o abuso do poder público para facilitar benefícios privados, inclusive vantagens para partidos de governo em detrimento da oposição. Ela frauda, assim, o princípio de igualdade política inerente à democracia, pois seus protagonistas obtêm benefícios políticos incompatíveis com os que alcançariam por meios legítimos. Ela também distorce a dimensão republicana da democracia, fazendo as políticas públicas resultar não da disputa aberta de projetos diferentes, mas de acordos de bastidores que favorecem interesses espúrios. Em função disso, em anos recentes, agindo com base em sua autonomia política e em novas leis de combate à corrupção, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário evidenciaram a natureza sistêmica, planejada e interligada do fenômeno, cuja captura de recursos ultrapassou de muitos montantes necessários para a implementação de políticas públicas fundamentais. A descoberta do envolvimento de partidos, empresas e burocratas estatais no esquema deu origem à Operação Lava Jato, que, malgrado sua repercussão nacional e internacional e seu enorme impacto sobre o funcionamento dos poderes republicanos e dos principais partidos do país, foi denunciada por ações ilegais que, entre outros efeitos, podem ter influenciado o resultado das eleições presidenciais de 2018. Em consequência, a Lava Jato foi desativada pelo Ministério Público e um de seus principais protagonistas, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado juridicamente parcial pelo Supremo Tribunal Federal, levando à anulação de condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As iniciativas do governo Jair Bolsonaro se somaram a esses resultados ao ampliar o seu controle sobre organismos de fiscalização e monitoramento, como a Polícia Federal, o COAF e a Receita Federal, deixando incerto os rumos que o monitoramento e o controle do abuso de poder poderão ter nos próximos anos no país. Mais grave do que isso, agora as denúncias de que os pastores mencionados cobravam propina para recomendar o repasse de recursos para prefeituras traz o problema para dentro do atual governo.
Nesse sentido, a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre autorizar ou não a instalação de uma CPI para investigar as denúncias terá um papel decisivo quanto a esse tema que as pesquisas de opinião mostram ser de grande preocupação da maioria dos eleitores brasileiros. Vamos observar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Crise no mercado de criptomoedas. A Bitcoin não está resistindo à crise global. E o debate continua. Será que é possível conceber moedas, conceber dinheiro totalmente independente de bancos centrais? Será que é possível criar um sistema financeiro alternativo ao sistema bancário? No final, será que as moedas digitais podem existir sem nenhuma relação com as moedas reais, as moedas fiduciárias, que são garantidas pelo poder público? Está em jogo não é apenas uma questão tecnológica, uma questão também ideológica, política, doutrinária, saber se é possível a existência de dinheiro privado. Pois é, um dinheiro que é aceito apenas em determinados círculos, determinadas redes, que é verificado por autoridades que não são autoridades constituídas. O fato é que El Salvador, por exemplo, deu curso legal, curso forçado ao Bitcoin. Ganhou as manchetes por isso. Mas, logo depois, o que a gente vem observando é uma crise desse mercado. Muita gente aponta para a instabilidade, a oscilação muito frequente no valor do Bitcoin, por exemplo. Isso seria um impeditivo. Foram então criadas as stablecoins, moedas estáveis. Mas uma moeda que precisa colocar no seu próprio nome o termo estável é porque está querendo convencer a gente de que, no fundo, talvez ela não seja tão estável assim. Então a gente já faz o marketing. Olha, essa moeda é estável. Acontece que as próprias stablecoins, em tese ancoradas no dólar, foram para o vinagre também. Perderam valor e hoje você não troca uma stablecoin pelo valor que elas apontavam que seria a sua âncora, o próprio dólar. Para os mais radicais, trata-se efetivamente do fim do capitalismo tal como nós o conhecemos, ou seja, um sistema de mercado, porém regulado pelo Estado. É uma crise geopolítica, é uma crise energética, é uma crise inflacionária, fala-se cada vez mais em estagflação, portanto, não existe no planeta Terra refúgio seguro contra tanta instabilidade. Mas é justamente nesse contexto de instabilidade que as pessoas procuram uma espécie de salvador da pátria, seja na política, seja na economia. Isso já aconteceu com o ouro. Muita gente acreditava que guardar as suas poupanças em ouro seria absolutamente seguro. Por quê? Não há nenhuma razão. É uma mitologia, uma espécie de ideologia também de que o ouro não perde valor. É algo sólido, é algo firme. Professor, como fica essa realidade no plano digital? No plano digital não é diferente. Muita gente enxergou o blockchain, ou seja, a própria internet, como uma espécie de garantia de estabilidade, de confiança, de eficiência técnica. Pois é, a tecnologia se mostra mais uma vez também enganosa. É bom não acreditar no mito de que a tecnologia sempre vai superar os problemas. Ela também cria problemas. Não dá para dizer que o blockchain é uma tecnologia ultrapassada, longe disso. Mas está claro que há um debate político e um confronto, inclusive não apenas na Bitcoin, mas em toda a internet, um confronto geopolítico. Afinal de contas, quais os estados, quais os governos ou quais as grandes corporações que vão controlar o fluxo de informações, o fluxo de pagamentos, os tipos de contratos que estão estabelecidos entre os compradores e os vendedores, os credores e os devedores. O colapso do Bitcoin mostra mais uma vez que a resposta está na política, na regulamentação e no debate público com transparência. A tecnologia por si só não é garantia de valor. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, essa semana o Estúdio de Relações Internacionais recebeu o deputado Orlando Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O que representou esse encontro, professor? O que foi discutido? Na última segunda-feira, o Instituto de Relações Internacionais da USP recebeu o deputado federal Orlando Silva, que veio apresentar os principais eixos da pauta temática da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que é por ele presidida. No evento, foi debatedora a professora Ana Lana, pró-reitora da recém-criada Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, que tem justamente nos direitos humanos um dos seus eixos fundamentais, e que discorreu justamente sobre os compromissos da Universidade de São Paulo com a pauta apresentada pelo deputado Orlando Silva. Foram 6 os temas dessa pauta que o deputado Orlando Silva destacou. O primeiro deles, a preocupação com o racismo estrutural que persiste no Brasil e que demanda medidas relevantes e impactantes para a sua superação. O segundo tema da pauta trazida pelo deputado Orlando Silva à USP foi a preocupação com os ataques às populações indígenas no Brasil, seja pela negação do atendimento à saúde dessa população, seja por se fazer vistas grossas à invasão de suas terras, enfim, um tema que vem frequentando o noticiário dos últimos dias. O terceiro tema trazido pelo deputado Orlando Silva foi o tema da violência política, que vem crescendo no Brasil, já tendo em vista, inclusive, as eleições que vão se realizar no próximo mês de outubro. Sublinhou o deputado Orlando Silva que a Câmara dos Deputados identificou um crescimento de mais de 400% no registro de armas no Brasil de 2019 para cá, o que é um número muito expressivo. A quarta preocupação, que segundo o deputado Orlando Silva pauta a conduta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, é a situação da população em situação de rua, que vem aumentando significativamente no Brasil. Só no estado de São Paulo são mais de 600 pessoas que vivem a céu aberto nas ruas das grandes cidades do estado. O quinto tema, trazido pelo deputado Orlando Silva, é o tema da violência policial e da precariedade da situação carcerária. O Brasil já tem a terceira população carcerária do mundo. Há um custo muito significativo para toda a sociedade e um quadro de profundo desrespeito aos direitos humanos. O sexto e último tema a preocupar a Comissão de Direitos Humanos é o tema da desinformação e da disseminação de fake news. E como a USP pode ajudar em toda essa discussão, professor? Ao reagir a esta apresentação, fazendo seus comentários, a professora Ana Lana sublinhou a concordância com a pauta trazida pelo deputado Orlando Silva e pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, assinalando as duas maneiras como a USP vem lidando com a necessidade de alinhamento com essa pauta. A primeira conduta da USP é o compromisso institucional em mobilizar seus saberes, o conhecimento que produz, no tratamento dessa pauta em âmbito social. E uma segunda preocupação é com que a organização e o funcionamento interno da USP, de maneira inclusive a imprimir valores na sua comunidade, nos alunos que forma, expresse a relevância dessa pauta, garantindo uma vivência cotidiana pautada pelos princípios de direitos humanos, do que é prova a própria criação recente pelo Conselho Universitário da USP da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. A universidade tem um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, que é o verdadeiro código da civilização. Daí porque ser auspiciosa a notícia desse alinhamento entre a USP e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Níveis adequados de vitamina D estão relacionados com bons indicadores de saúde. Professor Eduardo, por que a vitamina D parece tão boa para o nosso organismo? Vitamina D é uma das vitaminas lipossolúveis que podemos adquirir através da exposição solar ou em menor volume, menor monta, também através dos alimentos. Ela é muito importante para a captação de cálcio, magnésio e outros elementos na absorção da dieta e também possui ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Ela é tão relevante que em países em que há períodos de baixa exposição solar, dificuldade para frequentar ambientes externos, ela é incorporada a alimentos processados, como leite e derivados, entre outros. O que se preconiza há muito tempo e tem sido relacionado a algumas doenças é a dosagem sanguínea da vitamina D e a sua eventual suplementação através de cápsulas quando os níveis estão baixos. E isso gerou uma série de estudos e muitas dúvidas também a respeito do benefício e a possibilidade de ser apenas mais um modismo. E na saúde dos olhos, a vitamina D também é eficiente? O que Chan e seu grupo de pesquisa, baseado em Hong Kong, publicou agora recentemente, em abril de 2022, após examinar mais de 3.000 referências, publicações que tratavam de vitamina D, visão, saúde ocular, num grande trabalho de prospecção de evidências médicas, que gerou mais de 58 páginas bastante claras e informativas nesse estudo, foi que a associação entre os níveis de vitamina D baixo existe com miopia, com retinopatia diabética, com degeneração senil da mácula e olho seco. E uma possibilidade maior ainda de que tenha realmente algum papel terapêutico, mas as evidências ainda são modestas nesses casos de degeneração da mácula e de olho seco. Melhores estudos são necessários para entender isso. Por outro lado, em situações como glaucoma, doença da tireoide, que muitas vezes afeta o olho, e retinoblastoma, um tumor que afeta crianças, não foi evidenciada qualquer relação com os níveis de vitamina D. O que fica como pergunta em relação a essa associação é se trata mesmo de uma ação protetora da vitamina D, ou seja, os níveis mais altos estariam mesmo protegendo os indivíduos através dessas ações antioxidantes e anti-inflamatórias de danos presentes nessas doenças, ou se em alguns casos, dadas limitações produzidas por algumas dessas doenças, ela seria simplesmente o fato de encontrar níveis baixos de vitamina D no sangue, um marcador de que esses pacientes estão mais reclusos, mais sedentários, menos expostos a ambiente externo, estariam então produzindo menos vitamina D, que nessa segunda hipótese não seria de fato uma associação protetora, mas simplesmente uma relação sem causa de doença e efeito terapêutico, mas o nível baixo de vitamina D seria uma mera consequência. Apenas, eu repito, apenas na degeneração senil da mácula e no olho seco, alguma evidência do benefício terapêutico da suplementação, além então do que é completamente certo e preconizado, que são dietas saudáveis, foi encontrado nessas duas condições. Nas outras, é provável, e ainda mais estudos são necessários, que se trate apenas de uma relação, uma associação entre a limitação produzida pela doença, algumas vezes retinopatia diabética grave diminui a capacidade de mobilidade e outras condições, fazendo então que o indivíduo tenha menor exposição ao sol. Então, para concluir, o que sabemos já de muito tempo, dieta saudável nos expõe aos alimentos necessários para boa proteção dos órgãos e tecidos e que suplementação pode ser útil, mas orientação de acompanhamento médico nos casos dessas doenças que têm aspecto delicado é necessário antes de qualquer atitude. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, arte imersiva. Luli, sabe que fui a uma dessas exposições de arte imersiva. São bacanas demais. Dá até para simular as pinceladas no quadro. Pois é, são muito legais, né? A gente pensa sempre nos pequenos aparelhos que você tem em casa. Agora, quando você coloca na mão de pessoas de cenografia, arquitetos e artistas plásticos, você pode ter tecnologias muito mais imersivas, né? Você pode, com sensores, realidade virtual, realidade aumentada, você consegue ter experiências muito mais ricas. Mas o problema, e aí eu vou parecer até um pouco rabugento, mas está na abordagem. Abordagem? Por ser tecnológico demais? Não, o problema não está em ser tecnológico. O problema está na tecnologia pela tecnologia. Aquilo que a gente chama de tecnofilia. Quer dizer, a embalagem é tão mágica que pouco importa o presente lá dentro, né? Quer dizer, quando você começa a fazer uma exposição que é tão rica, tão bacana, você tem que lembrar que você está fazendo arte. Algumas dessas exposições são espetaculares e elas continuam com a função da arte de questionar, de levar o indivíduo a pensar a vida dele, etc., né? Outras delas, elas são tão mágicas que o indivíduo não pensa, ele só consome. E daí o indivíduo ele passa a ter uma relação diferente com a ideia de arte e passa a esperar que o objeto de arte faça o trabalho dele, que é o trabalho de pensar. E aí a gente tem um problema muito sério, porque aquilo que poderia expandir todo o universo da arte acaba restringindo. Imagino que daqui a pouco ninguém queira visitar um museu tradicional. Pois é, o problema, na verdade, ele não está na tecnologia como um todo, né? O problema está que tecnologia, como um filme de Hollywood, como uma música, etc., precisa de uma estrutura boa, uma ideia por trás, um roteiro bom. A gente sabe que você tem filmes de ficção científica que têm uns efeitos incríveis, mas as histórias por trás deles são fracas. E se você pegar a série Além da Imaginação, feita nos anos 50, em preto e branco, com um alien de papelão, as histórias são tão incríveis que você nem se preocupa muito com o fato de ser artificial. Então, a ideia é, você deve usar a arte. Por isso que eu falo que eu pareço rabugento, mas eu não sou. Eu gosto muito quando o indivíduo usa bem a arte. O meu medo é quando o indivíduo, ao carregar a mão na arte, ele perde a função da arte. É mais ou menos como, sei lá, você for ver o filme Casablanca, que é um clássico do cinema, colorizado por computador. Ele não foi feito para ser colorido. Ele colorizado não agrega nenhum valor. É só uma pirotecnia. Entendo. Senão fica pirotecnia demais, né? Pois é. E pirotecnia demais é bacana, mas aí você deixa de ser arte, passa a ser decoração, passa a ser cenografia. Quer dizer, passa a ser entretenimento, que é uma das palavras mágicas hoje em dia. A gente tem que lembrar disso. Arte não foi feita para ser entretenimento. A arte foi feita para provocar, para estimular, para levar um indivíduo a questionar o mundo. E a arte tecnológica, se ela faz isso, ela é extremamente bem-vinda. Se, pelo contrário, ela anestesia o seu espectador e ela promove uma visão cada vez mais, vamos dizer assim, domesticada, cada vez mais limpinha e estruturada dentro do shopping center, bom, aí ela pode ser um problema. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, fala-se num processo recente de redução das cadeias produtivas globais. Quais são as causas disso? A gente percebe um aumento muito forte da integração produtiva global, já há algumas décadas, em decorrência de um avanço do sistema produtivo, que hoje é em escala global, e que foi muito favorecido por uma integração também de informações, com redução desses custos de informação, redução de custo de transporte. E essa integração
faz com que cada país seja responsável pela produção de uma parcela de um bem. Então a gente fala que os países estão inseridos nas cadeias produtivas globais. Então cada país fica responsável pela produção de uma etapa só na produção de um bem. A gente pode pensar a questão da aviação, por exemplo. Para se fazer um avião, você tem peças que são fabricadas em diferentes países e depois essas peças vão sendo inseridas para se montar um avião. Então isso envolve uma produção que ocorre em vários países, né? E a interrupção da produção em um país pode afetar todos os demais. A grande vantagem é o ganho de produtividade que se tem, né? Um dos grandes motores para o avanço dessas cadeias produtivas globais. É o ganho de produtividade que se tem na especialização, mas, por outro lado, os países eles ficam interdependentes e suscetíveis a interrupções nessas cadeias quando ocorrem em algum elo da cadeia. E nesse contexto internacional, né, a gente tem a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem a questão da pandemia que afetou bastante, mas principalmente no atual momento a questão da tolerância zero com a Covid praticada pela China, né, que vai lá e faz o lockdown de regiões inteiras, parando a produção de importantes cadeias produtivas, etapas ali de cadeias produtivas globais. Hoje, muitas etapas de vários produtos se concentram na China, né? Então existe uma dependência muito grande da China. E a questão da Rússia, né, que também está integrada e teve essa invasão com vários embargos aos produtos da Rússia. Então a gente percebe que as causas estão muito relacionadas aos problemas que têm surgido aos países que não são democráticos. No caso da Rússia, uma guerra, uma invasão de uma forma muito autoritária. No caso da China, a forma com que se faz o controle da pandemia também de uma forma muito autoritária e que não vem ocorrendo, não teria apoio popular para ocorrer em outros países na etapa que se encontra hoje a pandemia, né, com as vacinas, a doença tendo efeitos muito mais leves, também decorrente da vacina, mas devido também à mutação do vírus, né? Então, os custos hoje acabam sendo muito altos em termos sociais, em termos econômicos, dessa política que a China tem adotado e que tem, né, causado impactos no mundo inteiro. Então, países totalitários, regimes autoritários têm afetado negativamente essas cadeias, né, esse processo de integração mundial da produção. E como fica o Brasil nesse cenário? O Brasil também ele é afetado. A gente percebe isso muito pelo aumento do preço, pela falta de alguns produtos industriais ou componentes. Mas o Brasil ainda ele é pouco inserido nessas cadeias produtivas globais. Ele está muito mais inserido na produção de commodities, nessas cadeias, né, produtivas globais, ou seja, em bens com menor valor agregado. E como temos uma democracia, né, e que devemos fortalecer essa democracia, que é um elemento muito importante para o bem-estar da população do país e também para gerar mais confiança de investidores aqui dentro do nosso país, o Brasil pode se aproveitar dessa oportunidade, ganhando espaço que hoje está muito na Rússia e principalmente na China, né? Então, ganhando espaço, produzindo certas etapas dessas cadeias produtivas que hoje, por exemplo, está na China, a gente poderia trazer para o Brasil e isso fortaleceria nosso comércio com os Estados Unidos e Europa, por exemplo. Mas para isso a gente tem que investir em infraestrutura, investir em capital humano para ter condições de absorver, de trazer essas etapas dessas cadeias produtivas globais com maior valor agregado e na nossa democracia, para ter um país que é estável e que não tenha problemas semelhantes ao que a gente está vendo hoje na Rússia, na China e que tem afetado, abalado essas cadeias produtivas globais. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.